Olá Saiyajins, eu sou o Kakaroto. E hoje, estarei falando sobre uma fake news de Dragon Ball que simplesmente surtou o mundo pros anos 2000, que é Dragon Ball F. Bom, Dragon Ball F foi uma fanfic criada em 1999 por um espanhol chamado David Montiel Franco, pois, em 1997, Dragon Ball GT chegou ao seu fim, e isso entristeceu muitos fãs de Dragon Ball, pois seria a última obra de Dragon Ball, supostamente. Então com isso, vários fãs começaram a criar fanfics de uma suposta continuação de Dragon Ball GT. E Dragon Ball F foi uma dessas fanfics. Porém, essa fanfic mais pra frente iria explodir no mundo todo, o que o criador de Dragon Ball F não estava esperando. Sabemos que para aqueles anos, o acesso e a internet não eram de muita qualidade, então não tínhamos muita sabedoria sobre isso, por isso, tudo que víamos, achávamos que era verdade. Até que, em 1999, foi postada um desenho que supostamente seria o Super Saiyajin 5. E sim, eu sei que você sabe o que é o Super Saiyajin 5. Só que, o criador de Dragon Ball F, no caso David, criou vários desenhos dessa fanfic, e o que ele mais gostou foi o do Super Saiyajin 5. Então ele fez o seguinte, pegou o desenho do Super Saiyajin 5 e adicionou em uma revista espanhola chamada Ruby Consolas, que tinha uma área dedicada a fãs de obras que podiam postar desenho nessa área. Mais especificamente o desenho foi postado em maio de 1999, e foi aqui que Dragon Ball F teve seu primeiro destaque, que no começo não teve tanta revolução assim. E daí, um cara que não sabemos a identidade pegou esse desenho do Super Saiyajin 5, recortou e começou a postar em sites de conteúdo de Dragon Ball. Porém, em um desses sites, chamado Majin, que era bastante famoso na época, esse cara enviou a foto do desenho para os produtores do site e falou que iria haver uma suposta continuação de Dragon Ball GT que estava em produção e que aquele desenho era um spoiler do anime, e que era o tal Super Saiyajin 5, e obviamente, sem o conhecimento em alta sobre a internet naquela época, os produtores do site claramente acreditaram naquilo e ficaram em choque. Então, em outubro de 2000 o site publica uma matéria afirmando que haveria uma sequência de Dragon Ball GT onde Goku teria o Super Saiyajin 5, com o nome de Dragon Ball F. E como o site era muito famoso naquela época, a notícia enlouqueceu o planeta Terra inteiro, tanto que também teve uma repercussão gigante aqui no Brasil. Mas, essa repercussão foi muito antes de Dragon Ball GT passar nas televisões do Brasil, já que foi estreado pela primeira vez em 2002 aqui. E essa repercussão inteira no mundo todo fez com que fizessem jogo e até bonecos de Dragon Ball F, mas o jogo era só uma cópia toda cagada de Dragon Ball Budokai Tenkaichi com os personagens de Dragon Ball F. Porém, ainda em outubro do mesmo ano, um outro site de Dragon Ball desmascarou o site Majin, falando que Dragon Ball F não existia e nem sequer tinha alguma coisa confirmada. Então assim no mês seguinte, o site que publicou a notícia de Dragon Ball F publicou outra matéria pedindo desculpas, falando que aquilo não era real, e revelando que foi só um doidão que enganou eles com isso. Só que já era, todo mundo só meteu um tô nem aí pra isso e Dragon Ball F tava ganhando muita repercussão no mundo inteiro. Mas o pior foi quando o YouTube foi lançado. Foi aí que todo mundo tava criando conteúdo sobre Dragon Ball F, só que depois de um tempo que o assunto já estava começando a ser esquecido, foi em 2006 que tudo começou novamente, porque lançaram um mangá de Dragon Ball F, só que, do lado da logo do mangá, tinha um pequeno detalhe que todo mundo tava cagando pra aquilo e simplesmente só estavam dando as caras pro mangá. Porque o mangá não tinha sido feito ou planejado pelo Akira, e sim por um tal de Toible, que vai ser importante daqui pra frente. Depois de um tempo que a internet começou a melhorar e trazer mais coisas na vida das pessoas, começaram a explicar que Dragon Ball F era uma fanfic e que nada daquilo era real. E até o próprio criador do Dragon Ball F, o David, falou que era tudo uma fanfic. Até que, em 2012, aquele tal do Toible, que criou um mangá de Dragon Ball F, foi contratado pela Shueisha para fazer um anime do game de Dragon Ball Heroes, e esse anime saiu tão bom que em 2015 o Toriyama contratou o tal do Toible para trabalhar junto com ele em Dragon Ball Super, onde o Toible era responsável pelos traços da arte do anime e o Toriyama fazia o roteiro. Então sim, meus amigos, o tal do Toible era o nosso querido Toyotaro. Enfim, por hoje foi só isso. Espero que tenha gostado do vídeo.
E mais uma vez, muito obrigado pelos 86 inscritos, estou muito feliz com essa meta que alcançamos. Foi isso e até a próxima.